aluno, tudo bem? Nós vamos estar agora assistindo a nossa primeira aula sobre eletricidade. E nessa primeira parte eu vou estar dando para vocês uma introdução sobre o assunto eletricidade, falando sobre o conceito e também explicando um pouquinho sobre o que é a eletrostática, que é a primeira parte aí que nós vamos estar estudando na eletricidade. O outro vídeo que vocês vão estar vendo sobre esse mesmo assunto é sobre a eletrodinâmica. Então vocês vão conseguir diferenciar muito bem o que a eletrostática vai analisar e o que a eletrodinâmica também vai estar analisando. No final desse vídeo, vocês também vão estar vendo uma parte de exercícios resolvidos. Então, eu vou estar explicando ali alguns exercícios, e como aplicar as fórmulas para vocês aí conseguirem fazer as atividades que vão ser propostas para vocês com mais tranquilidade. Tá bom? Então vamos entender aí mais um pouquinho sobre o conceito de eletricidade, essa é a nossa primeira parte, depois vamos estar assistindo a videoaula sobre o assunto eletrostático. E num outro momento chega a parte aí de eletrodinâmica. Esse assunto tem uma grande quantidade de fórmulas, então é bom a gente prestar bastante atenção para diferenciar todas elas. Então vamos estar aí começando a entender mais um pouquinho sobre eletricidade e eletrostática. Então, o que você entende por eletricidade? Então, a gente sempre associa a nossa casa, corrente elétrica, ou então se eu encostar eu vou levar um choque. Bem, tem uma relação sim quanto a isso. Mas a eletricidade será, então, o estudo dos fenômenos associados às cargas elétricas. Então, o que você encosta, em algum lugar, de repente, e leva aquele choquezinho, é uma carga elétrica, não um choquezinho, um choque muito grande. E é essa carga elétrica que está fazendo uma descarga de energia em você. E a gente vai entender o porquê que essas descargas de energia relacionadas a correntes elétricas vão estar acontecendo. Começando a conceituar então, o que é a eletrostática? É o comportamento dessas cargas elétricas. Essas cargas elétricas, elas estão em repouso. E em repouso, elas passam por um processo de eletrização. E também vão exercer a sua energia num campo elétrico e também numa força eletrostática. E também terão um potencial elétrico, Lembra que a energia potencial é aquela que está armazenada no corpo. Então, para a gente tirar a dúvida e ter a certeza aí desse assunto, na eletrostática, as cargas elétricas, aquelas que descarregam energia, elas vão estar em repouso, elas não vão estar passando numa corrente elétrica. E já adianto para vocês aí o que é eletrodinâmica então. Na eletrodinâmica, as cargas elétricas estarão sim passando em uma corrente, mas o que interessa para a gente agora é a parte aí de eletrostática. Então lembrem-se que as cargas elétricas, começar a destacar aqui, cargas elétricas estão em repouso. É isso que nós vamos estudar na eletrostática. Professor, e como assim? De onde vieram essas cargas elétricas? Do que elas são feitas? Bem, do que são feitas, então, essas coisas? As cargas elétricas, elas são feitas de átomos. E os átomos são pequenas partículas que vão constituir a matéria. Nós vamos ter um estudo de química e saber um pouquinho mais sobre isso. Cada partícula que forma a matéria é um átomo. Então, tudo que você conhece, tudo que você toca, tudo que você vê e até mesmo que você não vê, o ar, podemos considerar assim, é constituído por átomos. E fazendo um breve resumo para vocês, breve mesmo, sobre a historinha do átomo, ele foi formado a partir de modelos atômicos. E eu coloquei aqui para vocês uma relação dos modelos atômicos mais recentes. Então a gente começa com o modelo atômico de Thomson. Por quê? Ele foi um modelo em que as cargas elétricas foram descobertas. Então, a eletricidade do átomo, as cargas negativas, aquelas que liberam energia, foram descobertas no modelo de Thomson, um modelo conhecido aí como pudim de passas. Posteriormente, a partir do momento que a gente tem um avanço da ciência, os modelos atômicos vão evoluindo, vão se descobrindo mais coisas. E o modelo de Rutherford descobre então que essas cargas elétricas elas saltam entre as camadas e é justamente isso que faz a liberação de energia. Na sequência, o modelo de Bohr comprova toda essa história de salto de cargas elétricas. Esse assunto nós vamos ver na parte de química, Então é um breve resumo só para vocês saberem da onde veio a carga elétrica. Então ela existe no átomo, ela salta entre as camadas do átomo, vou destacar aqui as camadas para vocês, Ela faz esses saltos entre as camadas e é justamente esse salto que vai liberar
a energia que nós conhecemos como corrente elétrica, que vai fluir aí nos bons condutores, ok? Então é só para a gente ter um breve resumo e vocês entenderem da onde vem essa história toda de eletricidade. O átomo, então, como ele é, do que ele é formado? Bem, aqui eu tenho uma foto para vocês do átomo. Então, vocês podem perceber que ele é constituído por um núcleo, ó, que está aqui em azul e verde. Esse núcleo é formado por nêutron e próton. O próton, ele sempre vai ter uma carga positiva e o nêutron vai ter uma carga nula, né? A gente pode considerar que não tem carga elétrica. E o elétron? O elétron vai ter uma carga negativa. E é justamente o elétron, daí que vem a palavra eletricidade, é o que vai saltar entre essas camadas. E é justamente esse salto que vai fazer a liberação de energia. Então, toda energia de corrente elétrica, de eletrostática que nós conhecemos, vem daí, ó, vem do átomo. E lembrem que o átomo é a partícula, né, que vai formar tudo que nós conhecemos, todas as substâncias, toda a matéria que nós conhecemos. E aqui a definição para vocês de carga elétrica, né? É uma propriedade ligada à natureza de um corpo responsável pela interação entre os corpos. Né? Essa carga elétrica ou vai atrair um corpo ou vai exercer uma repulsão sobre ele, vai fazer com que ele se afaste. Então, elas vão ser partículas menores do que o próton e o nêutron. Vão estar no átomo, sim, mas são partículas muito menores e exercem uma influência muito grande na atração e repulsão dos corpos. Vamos entender então como é que funciona essa questão de atração e repulsão? Então vamos lá. As cargas que têm o mesmo sinal, esse sinal pode ser positivo, pode ser negativo, né? No caso aqui, ó, negativo com negativo, negativo e negativo, se repelem, ou seja, elas vão se afastar. E as de sinais contrários, elas irão se atrair, né? Tem um poder de atração entre elas. Lembrem daquela velha frase, né? Os opostos se atraem. Então, vem daí essa ideia de atração e repulsão. Cargas de sinais iguais se repelem, sinais contrários se atraem. Sabendo disso, a gente tem a nossa primeira fórmula, que está relacionada ao princípio da conservação da carga elétrica, dizendo que num sistema eletricamente isolado é constante a soma das cargas elétricas. Então, a carga A mais a carga B é igual ao espelho, né, da carga A e ao espelho da carga B, ou seja, todas as cargas existentes no mesmo sistema, elas vão ter um mesmo valor. A soma delas vai ser sempre constante. Então, a soma das cargas no mesmo sistema é constante. Sabendo disso, eu posso aplicar a fórmula que diz que a minha quantidade de carga elétrica é igual ao número de nêutrons e é igual ao número de elétrons. E o número de elétrons é fixo na carga elétrica, né? Ele vai valer 1,6 vezes 10 a menos 19 de carga. Esse valor será sempre o mesmo. Mas a gente vai fazer aí algumas questões prontas sobre esse assunto para vocês entenderem melhor. O que eu quero que vocês analisem aqui nessa fórmula é que a quantidade de cargas, a soma da quantidade de cargas sempre será igual. É isso que diz aqui para a gente na primeira constante. E, em segundo lugar, a quantidade de carga elétrica será igual ao número de elétrons vezes a carga do elétron, né? O valor do elétron, que é uma carga fixa, foi aquele valor que eu falei para vocês. Vamos agora aí aos processos de eletrização, né? Como a eletrostática irá atuar. Para começo de conversa, todos os corpos que vocês conhecem, né, o seu próprio corpo, o meu, todos os objetos que estão aí ao nosso redor, eles possuem cargas, obviamente, porque toda a matéria é formada por átomo, e o átomo tem prótons, nêutrons e elétrons, eles têm carga positiva e têm carga negativa. Então, tudo que está à nossa volta tem uma energia sim, e essa energia ela é demonstrada através das cargas elétricas. Então eu tenho cargas de sinal positivo e cargas de sinal negativo. O que eu tenho que lembrar nessa situação? No princípio da atração e repulsão, né? As cargas de mesmo sinal, elas irão se repelir, e as cargas de sinais opostos irão se atrair. Então é muito importante eu saber disso. Então é isso que essa imagem traz aí pra gente como reflexão.
Sabendo disso, eu vou aos processos de eletrização. Aí, na eletrização por atrito, eu tenho dois corpos e esses elétrons são transferidos de um corpo para outro. Para saber qual dos corpos vai ficar mais ou menos eletrizado, eu tenho uma série triboelétrica. Nessa série triboelétrica, eu vou entender que os corpos, né, que têm uma maior capacidade de eletrização, eles vão ficar aqui na parte superior. E os corpos que têm uma menor capacidade de eletrização, eles vão ficar aqui na parte inferior. Então, por exemplo, se eu atrito um pano de lã com uma superfície de metal, esses corpos vão ficar eletrizados com cargas de sinais contrários. E quando a carga é de sinal contrário, o que vai acontecer? Esses corpos irão se atrair, né? Como se eu tivesse um sinal positivo e um sinal negativo. Então, quando eu coloco em atrito o vidro com o algodão, eles dois irão se atrair. Quando eu coloco em atrito o pelo, né, do gato com o ebonite, eles irão se atrair. Quando eu coloco em atrito a seda e o vidro, também ocorrerá uma atração, porque esses objetos eles têm cargas de sinal contrário. Então, a eletrização por atrito vai acontecer de maneira bem eficiente nessa situação. Então, da mesma forma que vocês podem perceber no dia a dia de vocês, quando a gente aproxima, né, um pouquinho o braço, a pele da televisão ou do computador, parece que está levando aquele choquinho, né, os pelinhos se arrepiam. Então, a ideia é essa mesmo, é a eletrização por atrito. E a carga que está no nosso corpo passa para o outro corpo, da mesma forma que a carga que está na televisão ou no objeto, no eletrodoméstico, também vai influenciar a nossa carga elétrica, que é diferente. Um tem uma carga positiva e outro tem a carga negativa. E a eletrização por contato, como vai acontecer? No contato, eu apenas aproximo, né, o corpo carregado de um corpo neutro. Esse corpo carregado, ó, aqui, meu corpo A está neutro, né? E eu vou aproximar dele, encostar um pouquinho, colocar em contato o corpo B. Esse corpo B, ele está aqui carregado eletricamente, certo? Com cargas negativas. Depois que eu aproximo os dois, o que vai acontecer? O corpo A, que era neutro, também vai ter cargas negativas, ok? Então, eu aproximo os dois corpos, um tem que estar neutro e o outro tem que estar carregado com carga positiva ou negativa. Eu aproximo os dois, encosto, certo? E quando eu afastar os dois corpos, estarão carregados com as cargas de mesmo sinal. Então, a eletrização por contato acontece dessa maneira. Então, por exemplo, se eu encostei num objeto que não tinha carga nenhuma e a carga do meu corpo for positiva, quando eu me afastar daquele objeto, a carga que vai ficar nele também é positiva. É dessa maneira que nós temos a eletrização por contato. E na eletrização por indução, o que vai acontecer? Ela acontece pela aproximação de um corpo carregado, que nós vamos chamar de indutor. E ele vai induzir uma separação interna de cargas elétricas em um corpo inicialmente neutro, que vai ser o induzido. E a outra parte ele vai aterrar de forma conveniente, né? Induzindo para depois ir se afastando do indutor. Então, esse esquema, gente, funciona bem com aquele fio terra que vem nos aparelhos eletrodomésticos. Então, a gente vai aproximar aqui o indutor, certo, do objeto, é a primeira coisa que vai fazer. E as cargas de sinais opostos é que vão se atrair, é que vai ser utilizada aqui. E as outras cargas que sobrarem, elas vão ser transferidas por um fio terra. Elas vão passar por aterramento e assim eu terei um equilíbrio entre as cargas no meu sistema. Isso faz com que a sobrecarga, né, o excesso de carga, seja evitado e assim a gente não tenha um curto-circuito. Então, a ideia do processo de eletrização por indução é essa, é estabelecer uma segurança maior aí entre os eletrodomésticos, né? Foi descoberto e acaba sendo utilizado com essa finalidade. E para finalizar, nós aplicamos aí a lei de Coulomb relacionada à força elétrica. E ela vai dizer para a gente aí o seguinte: as forças de atração e repulsão entre as duas cargas elétricas são diretamente proporcionais ao produto das cargas e inversamente proporcionais ao quadrado da distância que as separa. Então, aqui a gente tem a aplicação da fórmula, né? A força da carga elétrica vai ser equivalente aí ao quadrado dessa distância. Então, essa fórmula aqui nós vamos estar
aprendendo um pouquinho mais e vendo como ela funciona só naquela parte de fórmulas. O que é importante destacar também aqui é a lei de atração e repulsão. Então, cargas diferentes irão se atrair e cargas iguais estarão se repelindo. Essa é a base aí da nossa área de eletricidade e eletrostática, tá? Então, essa aí foi a nossa primeira parte do vídeo sobre eletricidade. Continuem assistindo os nossos próximos vídeos. Vamos agora analisar aí a nossa atividade de quarentena. Nela nós temos aí o conceito de eletricidade, aqui para vocês marcadinho, né, falando do equilíbrio entre as cargas elétricas, né, a movimentação dessas cargas também, o que ela vai estar exercendo. Vamos conceituar a parte de eletricidade, vamos ver também a eletricidade na física e como os fenômenos relacionados aí aos elétrons vão estar acontecendo. Então, na verdade, aqui, ó, a eletricidade ela vai ser um conjunto de fenômenos relacionados às cargas elétricas. Na física, nós temos também uma unidade que vai representar a potência elétrica e a energia potencial elétrica, que vai ser o joule ou o quilowatt. Lembra desse que você já ouviu falar desse quilowatt, né? Na conta de luz que chega aí na sua casa, então quilowatt-hora. Então, tudo isso é uma unidade que vai ajudar para medir a quantidade de cargas elétricas que nós estamos utilizando, tá? Nós vamos entender um pouquinho sobre isso também. Mas o que eu quero falar com vocês agora é sobre as fórmulas que vão ser utilizadas aí nesse assunto. E a primeira fórmula relacionada é a fórmula da corrente elétrica. Essa fórmula da corrente elétrica ela vai dizer o seguinte, que o I é igual à quantidade de carga dividido pela quantidade de tempo. Aqui, ó, tá a descrição para vocês direitinho. E eu estou me referindo à corrente elétrica. O delta Q, perdão, é a carga elétrica. E o ΔT é o intervalo de tempo. Então, aqui tem um exercício resolvido que vai ajudar a gente a entender um pouquinho mais. Então, diz assim na questão 1. Um fio condutor é percorrido por cerca de 2 vezes 10 a menos 14 de carga, ou seja, a energia de carga elétrica que passou nesse fio a cada microsegundo, ou seja, um segundo pequenininho, né? Um micro de segundo. Determina a intensidade da corrente que percorre o fio condutor, né? Então, aí eu vou estar aplicando aqui a fórmula. Se eu quero saber a intensidade, eu vou aplicar a fórmula de ΔQ dividido pelo tempo. ΔQ é a carga já me veio indicada aqui, ó. 2 vezes 10 a menos 14. A cada microsegundo, ou seja, 1 microsegundo. Então, é 1 vezes 10 a menos 6, esse valor que está sendo representado aqui para mim, é o meu intervalo de tempo. Então, eu vou estar agora fazendo a divisão. Primeiro, eu vou utilizar o numeral. Então, eu vou dividir 2 por 1. 2 dividido para 1, né, que é a minha representação do numeral, é 2, certo? Na segunda parte, eu vou fazer agora o cálculo com a notação científica. Lembre que primeiro eu resolvo o numeral e depois a notação científica. Resolvendo a notação científica, eu vou lembrar de como eu vou fazer a divisão de potência. Dividindo a potência, eu vou fazer 10 menos 14 mais menos 6, ou seja, sinais iguais, né? Eu vou estar somando. Então, vai ficar, na verdade, 14 mais menos 6. Mais com menos dá menos. 14 menos 6 vai ser igual a menos 8, tá? Então, eu vou repetir o 10, vou repetir a base e vou subtrair. 14 menos 6 é igual a menos 8. Sinais iguais, eu vou repetir o sinal. E qual vai ser a minha unidade aí de corrente elétrica? É o A, o ampere. Isso aí é novidade para vocês, tá? A unidade de corrente elétrica é o A. Deu para entender, gente? Não é difícil, não. É só a gente lembrar um pouquinho como é que funciona aqui o esquema da divisão com potência. Conforme o treino for acontecendo, fica mais fácil. Qual é a opção correta aqui? Letra B. É onde está aqui a minha resposta, tá? Então, lembrem, primeiro eu faço a divisão dos numerais e depois resolvo a parte da potência. Então, falando aqui mais um pouquinho sobre esse assunto, agora falando sobre a carga elétrica. A carga elétrica, como a gente já viu no vídeo anterior, é formada por prótons com carga positiva, nêutrons que não têm carga e os elétrons que são negativos. Sempre os negativos com os positivos vão estar se traindo. E esse valor, né, do átomo,
ele possui uma carga elementar. Essa carga elementar vai ser fixa, que eu falei lá no vídeo e está aqui descrita para vocês. A carga elementar vai ser o valor do elétron, o valor fixo do elétron. Ele vai ser igual a 1,6 vezes 10 a menos 19 coulomb. É a quantidade de carga do elétron. Então, sempre que eu quiser descobrir a quantidade de carga elétrica, que é a minha segunda fórmula aqui, ó, no processo de eletrização, eu já sei que eu vou utilizar esse valor, que vai ser a quantidade de carga em coulomb. O coulomb, por exemplo, é que eu descobri aqui em cima. É que eu vou utilizar o N, vai ser a diferença entre prótons e elétrons, ou seja, vai ser o número de prótons menos o número de elétrons. Isso também vai vir na questão. E a carga elementar vai ser 1,6 vezes 10 a menos 19. Esse valor sempre vai ser fixo. E algumas questões às vezes vão só perguntar o valor da carga elementar. Então é só vocês lembrarem desse valor aqui, tá? Deixa ele bem destacado aí nessa folhinha de vocês ou anotado no caderno, que vocês vão precisar lembrar desse valor muitas vezes. Essas, né, são as fórmulas que nós vamos utilizar aí relacionadas à parte de eletrostática. E aqui embaixo a gente tem a descrição dos processos de eletrização que foram falados lá no vídeo, né? Então, eletrização por atrito, por contato, por indução. E uma imagem da série triboelétrica, onde nós vamos saber quais são os objetos que vão se atrair e vão se repelir aí na eletrização por atrito. É bem importante entender como é que funciona esse esquema também. E as questões complementares, 3 questões, onde a primeira questão você vai descobrir a intensidade da carga elétrica, aplicar aquela primeira fórmula. Na segunda questão, você vai escrever o que representa a série triboelétrica, o que ela quer dizer pra gente, né? Qual representação são aqueles elementos ali. E na 3, vai montar um esquema explicando aí os 3 processos de eletrização e é onde a gente pode perceber isso no dia a dia. Então, onde você pode perceber aí na sua casa que aconteceu uma eletrização por atrito? Aonde você pode perceber que aconteceu uma eletrização por contato e uma eletrização por indução? Eu falei um pouquinho dos exemplos lá no vídeo anterior, então vocês podem utilizar os mesmos exemplos aí também. Então, são esses assuntos que nós vamos estar vendo aí, né, nesse vídeo de hoje e vamos estar entendendo um pouquinho nessa semana, ok? Então lembrem que nós vamos continuar com esse assunto na próxima semana, mas vendo a parte de eletrodinâmica e também tem mais algumas fórmulas aí e nós vamos tirar bastante essas dúvidas sobre o assunto, ok? Então tchau, tchau, gente, até os nossos próximos vídeos.